Olá a todos! Nós vamos falar nesse vídeo sobre a mecânica de um sistema de partículas. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. É importante que você veja, antes dessa aula, as duas aulas anteriores, sobre notação de índices e sobre mecânica de uma partícula apenas. Para um sistema de partículas, nós temos que começar fazendo uma distinção entre forças externas, agindo sobre as partículas do meu sistema, e forças internas, por exemplo, sobre alguma partícula I, devido a todas as outras partículas no sistema. A equação do movimento, vindo da segunda lei de Newton, para a iésima partícula, para a partícula I, ela é a soma vetorial, naturalmente, de todas as forças. Da força externa agindo sobre a iésima partícula e também a força da partícula J sobre essa partícula I. E como no sistema nós temos N partículas, então fazemos um somatório do índice de Fj com o índice J indo de 1 até N, onde Fie é uma força externa e Fij é uma força interna devido a Jésima partícula sobre a Iésima partícula. E desse lado nós temos Pi ponto, ou seja, a variação no tempo do momento da partícula I. Naturalmente, o J, varrendo sobre todas as partículas do sistema, nós teremos um termo que será Fii, e esse termo, obviamente, é zero. Muito bem. Então, dessa equação do movimento, vamos primeiro fazer uma abreviação. Quando não houver ambiguidade, nós podemos, ao invés de usar o somatório de J indo de 1 a N, simplesmente dizer somatório de J. Tá? Algumas vezes, até mesmo esse J poderá ser suprimido. Né? Isso, de novo, quando não houver ambiguidade. Nesse caso, eu não preciso especificar em todas as equações que o J irá de 1 a N. Posso simplesmente usar somatório em J. Isso deixando claro que eu tenho N partículas e esse somatório varre sobre todas elas. Agora, em cima dessa equação que nós obtemos, nós podemos fazer o seguinte: nós vamos somar sobre todas as partículas. Vou somar sobre todas as partículas, ou seja, vou fazer um somatório em I. Um novo somatório. Essa equação é para apenas a partícula I, a iésima partícula. Então, quando eu faço o somatório em I, né, dessa equação, eu vou ter um termo que é o somatório da força externa. Eu vou ter o termo de um somatório duplo, tanto esse em J quanto em I, de Fij, e desse termo eu vou ter um somatório de Pi ponto. Agora, Pi ponto é a derivada no tempo do momento, que é MI VI. E VI é a derivada no tempo da posição da partícula RI. Então eu tenho uma segunda derivada no tempo dessa quantidade MI RI. Tá? Então, esse Pi ponto, eu posso usar essa expressão, como eu faço o somatório de uma derivada desses termos é a derivada da soma, então eu vou ficar com a derivada da soma de MI, RI. Esse termo, a soma das forças externas sobre todas as partículas, eu vou denominar de força externa total Fe. E esse termo é nulo, pois em um determinado momento eu vou ter Fij. E eu também terei em outro momento Fji. Esses pares se anulam. Né? Então, eventualmente, eu posso ter F12
e depois eu terei F2, 1. Somando, isso dá zero, por conta da terceira lei. A forma fraca da terceira lei já me garante que a soma desses termos será zero, então esse termo como um todo será zero. Ou seja, as forças que duas partículas exercem uma na outra são iguais e opostas. Eu vou falar sobre a forma forte da terceira lei a seguir. Então, suprimindo aquele termo, né, eu fico com esses dois termos apenas e posso agora definir um vetor R como a média dos vetores raio das partículas. E essa média é ponderada pelas suas massas, pelas massas das partículas. Ou seja, matematicamente, eu tenho a soma de MI, RI, ou seja, eu estou fazendo a média aqui de RI, ponderado por esses pesos que são as suas massas, dividido pela soma dos pesos. A soma de MI é emão. E esse vetor R define um ponto chamado centro de massa. No gráfico, veja, eu tenho uma partícula I com massa MI, uma partícula J com massa MJ, os vetores posição RI e RJ, e o vetor R, ele será a média desses vetores RI, RJ e todas as posições das demais partículas do sistema ponderadas pelas suas massas, naturalmente dividindo pela somatório dos pesos das massas. E esse vetor aponta para uma posição que denominamos centro de massa. Naturalmente, ele não precisa apontar para alguma das partículas do sistema. Pois bem, usando essa definição sobre o centro de massa, nós podemos escrever esse termo como já colocamos, é Fe, a força externa total, e desse lado, o somatório de MI e RI, ele está no numerador desse termo. Se eu passar o M no denominador para o outro lado, eu vou ter que esse somatório de MI e RI, ele é emão-errão. Né? A derivada desse termo, como a massa é constante para os casos em que estamos discutindo, eu vou ficar simplesmente com a massa vezes a segunda derivada no tempo da posição do centro de massa, igual à força externa total. Isso nos diz que o centro de massa se move como se a força externa total estivesse atuando sobre a massa total do sistema, concentrada no centro de massa. Então eu consegui expressar a segunda lei, a equação do movimento, na forma de variáveis do centro de massa. A partir da posição do centro de massa, nós podemos definir o momento linear total do sistema, que é a soma do momento linear de cada uma das partículas. Né? Aqui estou suprimindo o índice I, porque é óbvio que eu estou fazendo a soma nesse índice. Então veja, MI, DRI, DT é o momento linear da partícula I. Se eu faço um somatório de todos os momentos sobre todas as partículas, eu tenho o momento linear total do meu sistema. Como a massa das partículas é constante, eu posso colocar a derivada da soma, né? A soma das derivadas é igual à derivada dessa soma, e eu vou enxergar esse somatório de MI, RI como sendo emão vezes o centro de massa, a posição do centro de massa. Como eu tenho essa derivada, coloco o M para fora da derivada, eu fico que o momento linear total é a massa total do sistema multiplicado pela velocidade do centro de massa. Com essa definição, com esse resultado, nós podemos reescrever essa equação como a força externa total sendo igual
a derivada no tempo do momento, né? A derivada no tempo do momento vai ser emão e a derivada de segunda ordem da posição, que é o que eu tenho nesse lado. Com essa expressão, com essa equação, nós obtemos diretamente um teorema de conservação tal qual fizemos para a mecânica de uma partícula apenas. Então, se a força externa total Fe for zero, o momento linear total P é conservado, né? A derivada no tempo do momento linear total será zero, ou seja, P é uma constante do tempo. E esse é o teorema da conservação do momento linear de um sistema de partículas. Agora, o momento angular total do sistema de partículas. Começamos da equação do movimento, a segunda lei de Newton, para a iésima partícula, tal como fizemos para o momento linear total. E agora vamos fazer o produto vetorial de RI com essa derivada do momento linear da partícula I. Isso, PI ponto, ou dPi dt, é o torque, né? Então nós vamos fazer esse produto vetorial e vamos somar sobre I. Veja que aqui eu estou com somatório em J. Essa equação é para a iésima partícula. E vou somar sobre todas as partículas. Então, quando eu faço esse somatório desse produto vetorial, né, o primeiro termo, então, é o somatório em I de RI no produto vetorial com PI ponto, igual a o somatório em I de RI no produto vetorial com FIE, a força externa, mais eu vou ter dois somatórios, o somatório duplo em I e em J, com I diferente de J, porque não faz sentido eu ter um produto vetorial de RI com FII, que é zero, né, que é um vetor que não tem direção alguma. Então fazemos já a distinção que I tem que ser diferente de J nessa soma dupla. Muito bem. Agora, nós usamos a seguinte identidade vetorial, tal como fizemos para uma partícula. A derivada no tempo desse parênteses, desse produto vetorial de R com o momento mv, e eu coloquei o momento na forma de mv por conta do seguinte: se você abre a derivada desse produto, você vai ter a derivada do primeiro termo v no produto vetorial com mv mais r e a derivada desse segundo termo, ddt, de mv. Naturalmente, esse produto vetorial é nulo, porque v e mv trata-se do mesmo vetor a despeito dessa constante m. Então, no produto vetorial, isso se anula. E esse termo, que é o r no produto vetorial com a derivada no tempo do momento, que é a força, isso aqui é o torque. Tá? Então, se aquele primeiro termo é nulo, eu tenho que a derivada no tempo desse parênteses é igual ao torque. Esse termo nós já discutimos, que é o torque para a partícula I. Então veja. O somatório de RI no produto vetorial com PI ponto, que é esse torque, eu posso agora escrever como sendo o somatório em I de quem? No lugar de escrever RI vetorial PI ponto, eu vou escrever DDT de RI no produto vetorial com o momento PI. E isso é a derivada no tempo do momento angular total, né? Esse termo é o momento angular para a partícula I, e eu tenho a derivada desse momento angular, e aqui eu tenho a soma, né? Então eu tenho um termo que é o momento angular total, a derivada no tempo desse momento angular total.
E eu tenho esses dois termos que eu reescrevo nessa parte da direita dessa equação. Muito bem. Agora, veja que esse termo pode ser escrito como uma soma de pares na seguinte forma. Eu vou ter, isso aqui é a forma dos pares que esse termo, essa soma, pode ser escrita. Eu vou ter um termo que é RI no produto vetorial com FJ, e eu também vou ter um outro termo que é RJ no produto vetorial com FJI. E isso é igual, usando a terceira lei, em que FJI é igual a menos FIJ, isso é igual a RI menos RJ, em evidência, no produto vetorial com FIJ. Né? Usamos, naturalmente, a relação entre ação e reação. Mas RI menos RJ é o vetor RIJ, que aponta de J para I. Veja, eu tenho um sistema de partículas, essa é a partícula I, posição RI, essa é a partícula J, posição RJ, e esse é o vetor RIJ, ou RI menos RJ. Então eu posso escrever que esse termo da equação pode ser escrito como uma soma de pares dessa forma, que por sua vez pode ser escrito como RJ no produto vetorial com FIJ. Agora veja, se as forças internas entre duas partículas, além de serem iguais e opostas, que é a forma fraca da terceira lei, se elas também estiverem ao longo da linha que une as partículas, essa é a forma forte da terceira lei, então todos esses produtos vão se anular, porque RJ e FJ estarão na mesma direção. O produto vetorial será zero. Então, novamente, se além da forma fraca eu também tenho, além de dizer que FIJ e FJI são iguais e opostas, em módulos são iguais, se elas também estiverem ao longo da linha que une as partículas, isso não ocorre sempre, para a gravitação isso de fato ocorre. Então, nessa circunstância, todos os produtos desse termo vão se anular e esse termo como um todo também irá se anular. E eu posso escrever que a derivada no tempo do momento angular total é igual ao somatório em I desse produto vetorial entre RI e a força externa. E esse termo é o torque externo total, o torque devido à força externa total, que eu denominarei de N com o sobrescrito E para designar que ele vem das forças externas. É igual à derivada no tempo do momento angular. Então veja, a derivada temporal do momento angular total é igual ao torque realizado pela força externa em relação a um dado ponto. Dessa equação, tal como fizemos para o momento linear total e também tal como fizemos para a mecânica de uma única partícula, dessa equação nós obtemos um teorema de conservação. Se o torque externo NE aplicado é zero, então a derivada no tempo do momento angular também será zero e L é conservado. L será uma constante do tempo. Esse é o teorema da conservação do momento angular total de um sistema de partículas. Agora, recordar é viver. Então vamos rever que o teorema da conservação do momento linear P e de L, momento angular total, para um sistema de partículas, quer dizer, nós já vimos, né, esses dois teoremas.
E nesse processo, nós definimos um vetor posição R do centro de massa. É a posição do centro de massa. Repeti a expressão que nós encontramos no slide anterior. E também encontramos que o momento linear total do sistema é dado por P, que será a massa vezes a derivada dessa posição do centro de massa. Ou seja, ele é igual a se considerarmos que toda a massa esteja concentrada no centro de massa e se movendo com ele. O que eu quero fazer agora é uma análise similar para o momento angular, ou seja, escrever o momento angular total em termos das variáveis relacionadas ao centro de massa. Vejamos como fazê-lo. Vamos considerar a origem como ponto de referência e, nesse caso, o momento angular total do sistema será L, é o somatório desse momento angular das partículas, da partícula I, fazendo um somatório sobre todas as partículas. Seja R o vetor da origem ao centro de massa e seja RI' o vetor do centro de massa até a partícula I. Então eu tenho a posição RI da partícula, eu tenho o centro de massa e tenho esse sistema, esse vetor RI' com a origem no centro de massa. Ou seja, é como se fosse um outro sistema de referência, chamado linha. Temos, naturalmente, que RI é a soma de RI' com a posição do centro de massa R. E se eu fizer a derivada no tempo dessa expressão, eu vou ter VI, a velocidade da partícula com relação à origem, igual à velocidade da partícula com relação ao centro de massa, mais a velocidade do centro de massa. Isso em relatividade especial não poderia ser feito, porque em mecânica clássica o tempo ele é o mesmo em qualquer referencial, mas em mecânica relativística eu teria um tempo distinto no referencial sem linha e no referencial com linha. Mas para o domínio do que nós estamos estudando, mecânica clássica, isso pode ser feito e eu encontro então essa relação entre as velocidades. V é naturalmente, como eu disse, a derivada no tempo da posição do centro de massa e VI' é a derivada no tempo de RI', é a velocidade da partícula relativa ao centro de massa. Usando essas duas equações, na equação do momento angular total, e abrindo aqui que o momento é MI vezes a velocidade VI, agora, no lugar de escrever RI e VI nessa equação, eu vou usar esses dois termos e esses dois termos. Teremos, portanto, 4 termos. No primeiro, eu multiplico o Rão no produto vetorial de MI com a velocidade do centro de massa. No segundo termo, eu vou multiplicar o RI' no produto vetorial de MI com o VI'. No terceiro termo, eu vou fazer o somatório em I de RI' no produto vetorial com MI vezes V. Como esse termo não depende de I, eu posso colocar um parênteses para designar que o somatório é em cima desse termo. Esse aqui ficou em evidência. E o último termo, eu vou ter o Rão no produto vetorial de MI com RI'. Desculpa, com VI'.
VI' é a derivada no tempo de RI'. E o somatório vai pegar, não pega o R'ão, vai pegar só o MI', RI'. Agora veja, esses dois termos que têm esse termo que é o somatório de MI com RI', você vê aqui entre parênteses e aqui também, eles são nulos. E eles são nulos porque contém esse termo que é nulo. E eu vou deixar para você verificar. Você pode verificar que esse somatório é nulo, tanto matematicamente, né? Você pega quem é RI', vai ser RI menos a posição do centro de massa R'ão. Você pode verificar dessa forma facilmente, e você também pode verificar fisicamente em que esse termo ele é semelhante ao que aparece na definição do centro de massa, né? Então, você ter um vetor que está em relação ao centro de massa e você calcular o vetor posição centro de massa, levando em conta esses vetores que já estão em relação ao centro de massa, isso naturalmente será zero. Tá? Então, eu peço para que você faça essa verificação. Assim sendo, nós ficamos com esses dois termos e, como eu tenho o somatório de R'ão no produto vetorial de MI e V, a única coisa que depende do índice I é MI, então isso aqui vai me dar o somatório de MI, que é Emão, a massa total do sistema. Então o meu primeiro termo é R'ão no produto vetorial com a massa e V, velocidade do centro de massa. Essa notação que eu estou usando, de usar V para a velocidade do centro de massa, é a notação do Goldstein. No livro do Nivaldo Lemos, ele usa V maiúsculo. Tá? Eu prefiro essa notação de V minúsculo, porque para V maiúsculo nós nos referiremos ao potencial, à energia potencial. Claro que não há forma de se confundir, porque aqui seria um V maiúsculo, um V maiúsculo vetorial, né, um vetor. E no potencial é uma quantidade escalar, mas eu prefiro essa notação de usar o V pequeno. Então, o nosso momento angular, que tinha 4 termos, agora são só 2 termos. Esse que depende das variáveis do centro de massa e esse que depende das variáveis da posição e do momento das partículas com relação ao centro de massa. Então veja, dessa forma, o momento angular total em relação à origem, que é como nós construímos esse L, ele é o momento angular do sistema como se estivesse concentrado no centro de massa. Ou seja, a massa está concentrada no centro de massa, acrescido do momento angular associado ao movimento em torno do centro de massa, porque esse tem como origem o centro de massa. Bom, se o centro de massa estiver em repouso em relação à origem, ou seja, velocidade é nula, esse termo se anula, e o primeiro termo é zero, e o momento angular total será independente do ponto de referência. Né? Ou seja, ele se reduz ao momento angular em relação ao centro de massa. Esse momento angular total, ele pode ser calculado com relação a qualquer ponto, né? E ele será igual ao momento angular em relação ao centro de massa. Isso será usado, né, em aplicações de mecânica clássica. Bom, agora que nós já tratamos do momento linear total e do momento
angular total, vamos tratar da equação da energia, então como fizemos para a mecânica de uma partícula apenas. Considere o trabalho realizado por todas as forças para levar o sistema de uma configuração inicial 1 a uma configuração final 2. Ou seja, é o trabalho W12 para levar da configuração 1 para a configuração 2, realizado por todas as forças para levar o sistema, né? Aqui você tem o trabalho diferencial para a partícula I, Fi no produto escalar com dSi. Quando eu faço a integral, então eu vou ter o trabalho para a partícula I, dessa configuração para essa, e quando eu faço o somatório sobre todas as partículas, eu terei o trabalho para o meu sistema. A força total sobre a partícula I, nós já discutimos, ela é a força externa aplicada sobre a partícula I e as forças internas que as partículas J exercem sobre a partícula I. Então eu posso escrever, desmembrar Fi e escrever esse termo Fi externo e esse termo Fi J, com o somatório em J. Para o primeiro momento, nós vamos olhar esse termo apenas. As equações de movimento que nós já discutimos, né, PI ponto, ou a derivada no tempo do momento, para a partícula I, né, é igual à força total que é exercida sobre a partícula I, essas equações podem ser usadas para, veja, no lugar de Fi, eu vou escrever a derivada de Mi VI. Mi pode ficar em evidência, vai ficar a derivada de VI. Né? Isso substitui a força Fi. No produto escalar, esse elemento diferencial de comprimento. E esse elemento é, naturalmente, a velocidade vezes esse elemento diferencial no tempo. Tal como já fizemos para partir para uma única partícula, essa integral, esse elemento, pode ser escrito como um elemento diferencial que é o d de meio de mi vi ao quadrado. Tá? Se você abrir esse vi quadrado como produto escalar entre vi com vi, você vai obter exatamente essa expressão. Então, meu trabalho é dado por isso e eu posso definir que essa quantidade, uma quantidade T, e chamá-la de energia cinética total do sistema, e essa quantidade será meio do somatório de MI VI ao quadrado. Assim, o meu trabalho será a diferença da energia cinética na configuração 2 com relação à configuração 1, a diferença desses termos. Bom, e como fica a energia cinética em coordenadas de centro de massa? Nós já escrevemos que VI é igual a VI' mais V. Então, eu posso escrever esse produto de VI com VI na forma de esse parênteses no produto escalar com ele mesmo. Vamos ter 4 termos, né? Só que V com V vai me dar esse termo, V ao quadrado. VI' com VI' vai me dar esse termo, que é VI' ao quadrado. E VI' com V mais V com VI', a ordem não importa no produto escalar. Então, eu tenho esse termo que não tem o meio. Né? Eu terei 2 vezes esse termo. Então, eu vou ficar com apenas V no produto escalar de VI',
que eu vou escrever na forma de DDT de RI'. E eu escrevi dessa forma, sendo que a soma de derivadas é igual à derivada da soma, porque esse parênteses nós já identificamos que é nulo. Então esse termo some, desaparece, e eu fico que a minha energia cinética tem esses dois termos. Aqui eu posso escrever esse somatório de MI como um emão, e eu enxergo agora que a energia cinética para um sistema de partículas, ela consiste de duas partes. A energia cinética, obtida como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa, mais a energia cinética do movimento em relação ao centro de massa, do movimento das partículas com relação ao centro de massa, por conta do VI'. Muito bem, falamos da energia cinética, agora energia potencial. Nós escrevemos já isso no primeiro slide a respeito de energia, que o trabalho é dado por essa expressão, e eu posso desmembrar a força total Fi sobre a partícula I em uma força externa e as forças internas. Vou chamar esse de termo 1 e esse de termo 2, e vamos observar o seguinte: se as forças externas podem ser escritas em termos do gradiente de um potencial, ou seja, se forem forças conservativas, então o termo 1 fica. Repito aqui esse termo 1, ele em sendo o gradiente de um potencial, né, definido como menos o gradiente desse potencial. Veja, aqui em relação o nabla, as derivadas com relação a RI, é isso que está designando esse símbolo. E se eu tenho essa expressão da derivada de VI com relação ao deslocamento DSI, multiplicado por DSI, essa integral é simplesmente o potencial nos limites de 1 a 2. Então vamos guardar esse resultado para o primeiro termo e vamos trabalhar o segundo termo. Novamente, se as forças internas também forem conservativas, então as forças mútuas entre as partículas I e J também podem ser obtidas de uma função potencial que vamos denominar de VIJ. Matematicamente, FIJ poderia ser escrito, sob essa condição das forças serem conservativas, como menos o gradiente de VIJ. Agora, para satisfazer a forma forte da terceira lei, nós temos o seguinte, que esse potencial deve ser uma função, é uma função escalar, né? E deve ser uma função do módulo do vetor que liga as duas partículas I e J. Esse é o vetor RIJ. Né? Ele está ao longo da linha que une as duas partículas. E essa função escalar, ela depende apenas da distância entre as partículas. Não depende de outra variável. Aqui no esquema eu tenho a posição da partícula RI, a posição da partícula RJ, e essa linha é a linha que une as duas partículas. E esse potencial depende apenas dessa distância. Então, eu posso escrever a minha força FJI como sendo também menos o gradiente, agora com relação a RJ, as derivadas são com relação a RJ, dessa mesma quantidade escalar VIJ. A diferença de nabla I para nabla J
é simplesmente que um é menos o outro, né? Nabla I é menos nabla J, porque um faz a derivada nesse sentido e o outro nesse sentido. Então eu vou ter menos nabla J, vai ficar mais nabla J de V e J. Agora, nabla J, o gradiente de V e J é menos FJI. Então eu verifico, né, que, de fato, esse entendimento de escrever as forças na forma de gradiente de um potencial está coerente com a terceira lei, e FJ é igual a menos FJI. Só para fazer um olhar mais profundo, o gradiente de V e J, com V e J tendo essa forma funcional, né, essa dependência com o módulo, isso é igual, o gradiente dessa quantidade é igual ao vetor RIJ multiplicado por uma função escalar, né, relacionada à força, que vai me dar, então, o vetor. Né? Bom, agora eu posso escrever esse segundo termo da nossa expressão como sendo o seguinte: eu vou ter o termo FIJ no produto escalar com DRI, e eu também vou escrever um termo somado FJI no produto escalar com DRJ. Como eu estou somando duas vezes, eu vou colocar 1 sobre 2. Eu vou dividir por 2 para não somar duas vezes. Mas eu vou escrever, então, essa soma como sendo metade da soma desse com esse termo. Vou guardar esse resultado e vou escrever o seguinte, que FJI ele é igual a menos FIJ. Coloco o FJ em evidência, fica ele no produto escalar de DRI menos DRJ. Veja que DRI e DRJ têm sentidos contrários. É o deslocamento do vetor posição RI e do vetor posição RJ, respectivamente. E o deslocamento no trabalho realizado por essas forças internas é igual ao DRI. Esse DSI é, portanto, igual a DRI. Bom, RI menos RJ é o vetor RJ, nessa daqui de RJ, da posição da partícula J apontando para a posição da partícula I, e os elementos diferenciais DRI menos DRJ será, portanto, DRIJ. Então, essa diferença, esse parênteses aqui, será DRIJ. E vou escrever que FIJ é menos o gradiente com relação a I de VIJ. Pois bem, mais uma coisa, o gradiente com relação a I de V e J é, naturalmente, por essa equação a gente vê, o gradiente com relação ao vetor R e J dessa mesma quantidade. E por completeza coloco também que é igual a menos o gradiente com relação a J de V e J. Ou seja, o gradiente dessa quantidade escalar, quando eu faço a derivada nessa direção, é igual a eu fazer com relação ao elemento diferencial DRIJ, que também, para essa forma como eu representei nesse diagrama, irá encurtar a distância entre I e J. Portanto, se o vetor está apontando nessa direção, o DRJ irá apontar na mesma direção de DRI. Assim, eu posso substituir o gradiente com relação a I pelo gradiente com relação a IJ. Foi a única diferença entre essa expressão e essa expressão. Agora sim, posso resolver a integral do gradiente de V e J no produto escalar com DRJ. Isso será simplesmente
a energia potencial V e J, nos limites de integração de 1 até 2. Então esse é o nosso segundo termo, e o primeiro termo que nós já encontramos era esse. Ou seja, se as forças forem conservativas, ou seja, se elas são oriundas de potenciais, é possível definir uma energia potencial V do sistema, que é a soma de V e E, devido à força externa, com esse termo que é devido às forças internas. Podemos fazer isso. O trabalho será a diferença dessa quantidade na configuração 2 com relação à configuração 1. Claro, eu tenho aquele outro sinal menos, isso vai me dar um V1 menos V2. Então, como fizemos para um sistema de uma partícula apenas. Esse somatório de V e E, eu posso denominá-lo de VE. E esse termo é a energia potencial interna do sistema, tal que a energia total cinética mais potencial seja conservada, né? De forma análoga ao teorema de conservação para uma única partícula. Esse é o teorema da conservação da energia total para um sistema de partículas. Bom, o resumo do que nós vimos agora para um sistema de partículas. Nós fizemos uma distinção importante a respeito de forças externas e internas. Nós discutimos um conceito de extrema importância, que é o centro de massa, e dele nós discutimos o momento linear total, o momento angular total, energia cinética e energia potencial, e tiramos os teoremas de conservação para o momento linear, angular e da energia. As referências são os livros do Nivaldo Lemos e do Goldstein e outros. E eu espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo, e para assistir outros vídeos, se inscreva no canal e indique se gostou. Muito obrigado e até a próxima aula.